pessoal, sou Inácio da Fontoura Uniberg, sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica aqui da Universidade Federal e responsável pelo Laboratório de Metalurgia Física do curso de Engenharia Mecânica. A pedido do professor Leandro, eu vou apresentar para vocês então o Laboratório de Metalurgia Física e explicar basicamente qual é as funções, o que se pode fazer aqui dentro, né, dentro da parte de ensino e pesquisa e desenvolvimento de peças. Tá? Então, o Laboratório de Metalurgia Física, eu quando apresento, normalmente eu comparo ele a um laboratório de patologia lá da medicina. Né? O que acontece naqueles laboratórios? Eles têm então dispositivos para analisar se um tecido, se uma parte do corpo humano, fígado, baço, intestino, eles têm alguma alteração, né, dentro da sua composição estrutural das células, que não é normal. Então, quando se faz uma biópsia, o médico retira uma amostra, essa amostra então ela é preparada, tem vários procedimentos que são feitos, e esse material é levado a microscópios e comparado com padrões que, vamos dizer, se aquele material retirado, removido, ele está padrão, né, sem dano nenhum, ou ele tem alguma alteração que possa vir a causar algum dano. Então, aqui no Laboratório de Metalurgia Física, a gente tem essa possibilidade também. A gente trabalha com materiais metálicos e as peças que estão sendo fabricadas, estão sendo produzidas, elas podem conter defeitos ou algumas alterações internas, as quais podem vir a causar danos no funcionamento da peça. Então, aqui a gente vai também remover alguma porção do material em posições estratégicas da peça, e a análise dessa porção ela vai ser comparada com padrões constantes em normas, e aí a gente vai ver se há essa alteração, e se essa alteração ela pode ser refeita, ou ser removida, ou ser alterada, ou ela vai comprometer o funcionamento e a peça então vai ser descartada. Não se trabalha com as peças que vão ser usadas, se trabalha aqui com peças que vão ser descartadas, porque os ensaios são destrutivos, a gente tem que remover. Então, normalmente se usa para avaliar lotes de peças, né, onde as amostras são retiradas, e a análise de algumas vão referir o comportamento total do lote. Nesse procedimento, então, a gente tem que fazer a remoção de uma fração do material em locais específicos, dados por norma ou pelo solicitante, quando ele deseja saber se houve alguma alteração. E essa amostra, então, ela vai ser preparada, assim como as amostras feitas lá no processo patológico. E para a gente fazer essas análises aqui, a gente tem um fator dificultante, que é o fato do material removido, material metálico, ele não ser translúcido. A gente não consegue, no sistema de microscopia normal, fazer com que a luz passe por dentro da amostra, né, e mostra o que ela tem, do que ela é composta. Na medicina, a gente tira uma fatia muito fina, o material é translúcido, se faz o uso de corantes para poder identificar as peças, os componentes internos da célula, né, e aqui não, aqui a gente não tem. Então, a gente vai trabalhar com o reflexo da luz, mas a gente tem que fazer todo um preparo dessas amostras para que a gente possa, então, ver o que tem nessas. A gente não tem células, a gente tem grãos. Então, os materiais são formados por grãos. Os grãos também têm vários formatos em função do processo de fabricação, do tipo de tratamentos que eles sofreram, né? E a gente, então, usa não corantes, e sim reagentes químicos que vão atacar a superfície, vão criar rugosidades, e o reflexo da luz vai ser alterado, e a gente, observando esse reflexo de luz, a gente tem a possibilidade de identificar a estrutura interna do material. Então, não se consegue colocar peças tão grandes em cima do microscópio, que é um equipamento delicado, então é preciso remover uma quantidade de material. Então, essa quantidade de material pequena, ela então vai ser preparada, vai ser cortada, e como é difícil o manuseio, a gente normalmente faz um embutimento dessa peça. A gente coloca uma quantidade de uma resina, que no caso aqui é baquelite, coloca dentro de uma prensa, esse material então vai fundir, vai envolver a peça, e ele vai ficar mais fácil da gente manusear, da gente agarrar, para fazer então o preparo para poder levar isso ao microscópio e analisar a parte interna, a microestrutura do material, os grãos do material.
A gente tem então a remoção tem que ser feita a partir de cortes refrigerados, na qual a peça não pode aquecer, porque o aquecimento altera as condições internas do material, né? Feita então essa remoção com esse cuidado de não ter aquecimento, o material vai ficar todo rugoso, todo crespo em relação à granulometria da serra ou do disco de corte, e aí a gente vai fazer a preparação para deixar ela polida, plana, para que possa depois ser feito um polimento, e em cima desse polimento a gente vai fazer um ataque químico com reagente, criar essas rugosidades distintas para cada um dos materiais com um determinado tipo de ácido e, se possível, então, a observação da imagem no microscópio. Então, a remoção é feita em máquinas especiais para remoção com disco de corte ou serra. Ele vai ser colocado em embutidoras, em prensas embutidoras, no qual tem um molde, se coloca a peça metálica dentro, se faz então a colocação da resina ou do polímero, que vai ser o suporte para a manipulação dessas peças. Ela vai ser prensada e aí depois que ela está pronta, a gente vai levar essas amostras para a bancada de lixamento, na qual a gente vai então passar por uma sequência de lixas de uma granulometria grosseira até uma bem fina, uma lixa 1000, a qual permite que a superfície seja plana, uniforme, com uma rugosidade muito baixa, né, relação específica da granulometria dessas lixas. Depois de feito o lixamento e ela está plana, a gente leva então essas amostras para serem colocadas em máquinas específicas de polimento, a qual a gente tem um pano, um feltro especial, a gente usa pasta de diamante, que é uma pasta, tipo pasta de dente, que tem um abrasivo que é fragmentos de diamante, com granulometria controlada. Se faz então o processo de polimento, ele tem que estar totalmente espelhado, para que a gente possa então fazer depois o ataque químico e revelar os contornos de grão, a microestrutura do material, as fases presentes dentro desses materiais. Então, a etapa seguinte seria fazer então, usando uma capela, né, colocar reagentes químicos ácidos, normalmente ou base, que vão atacar a superfície polida e vão criar pequenas reentrâncias de saliência nessa superfície, que vai nos permitir então a observar o reflexo dessa luz com tonalidades e com tons diferentes, e vai então permitir que a gente, comparando com os dados de norma, a gente possa saber se aquele grão equivale ao esperado, ao que era previsto para aquele tipo de material, para aquele processo, ou não, se houve alguma alteração, algum problema que tem relativo à fabricação ou a algum erro de parâmetros de produção. Bom, outra possibilidade que a gente tem aqui no laboratório é analisar e testar tratamentos térmicos. Então, a gente sabe que os tratamentos térmicos, aquecimento e resfriamento dessas peças, dependendo da velocidade de aquecimento e de resfriamento, a gente pode ter alterações nos grãos e na parte interna dos grãos precipitados, das formações das segundas fases ali dentro, de ter propriedades mecânicas bastante distintas no mesmo material para uma mesma peça. Então, o processo de aquecimento e resfriamento a gente pode fazer em fornos, que a gente tem aqui. E um exemplo que eu vou dar e que é interessante seria o exemplo da mola, né? Então, a gente tem a mola, ela trabalha em compressão, ela tem então um regime de trabalho na parte elástica, ela se deforma, absorve essa energia e depois ela retorna e o material fica nas mesmas condições, na mesma posição, no mesmo formato que ele tinha anteriormente. Mas para a gente fazer essa mola, a gente tem que passar por vários tratamentos térmicos e mexer com a estrutura interna do material para que a gente possa então ter esse formato. Se a gente for pegar um arame, né, um vergalhão, para fazer uma mola nas condições de trabalho dela, a gente não consegue enrolar. Ela tem que, a gente enrola, ela desenrola. A gente vai enrolar ela não vai ficar nas dimensões que a gente quer. Então, para a gente trabalhar com esse arame, a gente tem que aquecer ele. Normalmente a gente aquece, muda a estrutura granular e ele então vai ficar fácil de ser deformado. A gente aí deforma ele com temperatura elevada, né?
e aí permite com que ela consiga ser enrolada porque ela está amolecida, o grão está numa condição a qual o material fica amolecido. E eu faço então o enrolamento e dou a forma geométrica que eu quero, né, com diâmetro, com passo. Se eu pegar essa mola, resfriar ela normalmente e tentar trabalhar com ela, ela vai estar amolecida, ela vai se deformar e não vai voltar à posição original. Ela não é uma mola, ela vai ficar comprimida, vai ficar deformada plasticamente quando fizer um esforço. Para que ela passe a ter a característica de mola, eu tenho que fazer um tratamento térmico. Então a gente reaquece esse material e joga ele no óleo, faz uma têmpera. O material, os átomos que compõem esses grãos, eles vão formar uma estrutura totalmente diferente da anterior, que vai dar resistência e dureza a esse material. O problema é que ele fica frágil, aí ele não consegue. Se a gente pegar uma mola temperada, simplesmente a gente apertar ela vai quebrar. Ela vai suportar uma carga elevada, mas ela não tem a capacidade elástica de se deformar, então ela vai quebrar. Ela está fragilizada. Aí o que a gente faz? A gente promove um tratamento térmico posterior, que seria o revenido, e esse revenido então faz com que os átomos se reposicionem dentro do grão, e aí eu tenho uma estrutura diferente que permite que o material então possa trabalhar dentro do regime elástico. Então eu fiz 3 alterações para poder produzir uma mola. Então a mola hoje, trabalhando, ela tem essa capacidade porque ela passou por vários... E esse controle desses tratamentos, e se eles são eficientes ou não, eu faço tirando amostras e vendo se aquelas temperaturas, aquelas velocidades de resfriamento foram adequadas para que a gente possa então obter um produto, né, para atuar ou trabalhar conforme a especificação. Dando sequência, então, aqui nós temos uma segunda sala dentro do laboratório, a qual a gente trabalha com a parte de avaliação dos materiais. Então, todo o preparo foi feito, a remoção das amostras, preparação, lixamento, polimento, ataque químico, e aí a gente vem então para essa segunda fase, que seria a parte de análise da estrutura dos grãos, do material, né, e ver se eles batem ou não com o esperado, ou se tem alguma alteração visível. E aí o equipamento, como eu tinha comentado com vocês, são os microscópios. O elemento fundamental aqui, o principal do laboratório, são os microscópios. Esses microscópios então permitem, em função de um aumento, um jogo de lentes que a gente tem, possibilidade de oculares e objetivos, de chegar a uma taxa de aumento de até 2.000 vezes. Tá? De 40, 50 vezes até 2.000 vezes. O normal de trabalho a gente faz aqui na faixa de 800, 600, 800 mil vezes. O requer, quanto maior a taxa de aumento, mais delicado é o processo de preparação de amostra. E eu tinha dito para vocês que é diferente do processo de observação das amostras lá da medicina, né, a qual a luz passa pela amostra e revela a sua estrutura. Aqui a gente vê o reflexo. Então esses microscópios, eles são de reflexão, eles não são microscópios de transmissão, como são chamados aqui da medicina, e esses a gente então tem a possibilidade de observar só o reflexo da luz, e essa luz então alterada em função da rugosidade da superfície após o ataque químico, vai dar a possibilidade da gente fazer análise. Então o microscópio, ele tem uma característica básica, tem uma fonte de luz, essa fonte de luz, ela então percorre um túnel, ela bate num prisma, num espelho que está nessa posição aqui, ele vai passar por dentro das objetivas, essas objetivas então, a luz saindo daqui, ela vem e passa pela objetiva, aqui em cima a gente consegue perceber que está saindo a luz, né, que passou pela objetiva, a gente então vai colocar o corpo de prova nessa posição, a luz que incide na amostra, ela vai voltar pela mesma objetiva, vai bater num outro prisma que está aqui embaixo, vai vir para essa parte de cá, e aí ela vai subir aqui ela tem outro prisma que vai dividir a imagem para as oculares. Existe uma possibilidade da gente colocar uma máquina fotográfica ou uma câmera CCD e fazer a imagem, passar a imagem para o computador e fazer uma análise então numa tela maior do que não objetiva. Mas normalmente se faz a primeira análise via objetiva, que é onde a gente tem uma clareza melhor em relação à imagem. Depois você vai para o computador ou a gente bate uma foto, registra a imagem, né, e faz a análise. Então o percurso é a fonte luminosa, o prisma, passa pela objetiva,
reflete, volta, passa por um sistema de prisma, bate aqui e aí depois a gente coleta essa imagem. Essa imagem então a gente analisa, compara com as imagens que a gente tem de material bom ou ruim, ou o que aconteceu, se o grão tem tamanho grão, se ele é tamanho pequeno, se ele é alongado, se ele é esférico, se ele tem problemas internos em relação à distribuição das fases ali dentro, se é homogêneo, se não é homogêneo, se é distribuída de forma aleatória ou se ela tem locais preferenciais de deposição. Então a gente consegue observar e fazer então uma análise, né, e gerar um relatório condenando, aprovando ou sugerindo alterações nos processos para que a gente possa ter uma estrutura adequada para o funcionamento, para o trabalho da peça. Aqui no laboratório, além da gente ter a possibilidade de fazer análise de imagem, análise microestrutural, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem para a avaliação do material, a gente ainda tem a possibilidade de ter alguns ensaios mecânicos, alguns equipamentos que nos permitem obter características mecânicas, respostas mecânicas que o material dá em relação a essa estrutura presente. Então a gente viu lá na mola que a possibilidade é que uma hora ele tem que ser mole, depois ele tem que ser duro, ou ele é duro, depois ele passa a ser duro, mais tenaz. Então eu tenho a capacidade ou a possibilidade aqui, usando alguns equipamentos, de determinar propriedades mecânicas. Aqui a gente tem então durômetros que determinam a dureza, que é a capacidade que o material tem de se deformar plasticamente. Então são equipamentos que avaliam essa dureza, e essa dureza é obtida então a partir de um material duro, no caso são insertos de diamante, que tem uma geometria específica, a qual eles são pressionados com uma determinada carga sobre a amostra, e aí ele faz uma deformação, e essa deformação ela é avaliada a partir de um diâmetro ou a partir de uma profundidade, e a gente pode então obter um valor, numa escala numérica, o valor da dureza desse material. Aqui, esse equipamento, a gente tem então a possibilidade de fazer duas escalas de dureza distintas. A gente pode fazer Brinell ou pode fazer Vickers, né, que são então escalas contínuas, que eu posso fazer um material muito mole e um material muito duro, só variando a carga, usando então um indentador, no caso aqui de diamante, para a dureza Vickers. E aí a gente obtém a dureza a partir de cálculos que se faz medindo ou a profundidade ou a tamanho da indentação, a forma com que a indentação fica. Ou uma calota ou um prisma, uma pirâmide de base quadrada, no caso. Outros durômetros que a gente tem são então durômetros da escala Rockwell, que faz também a avaliação de dureza. Aqui cada durômetro desses possibilita a avaliação de dois tipos de dureza. Elas não são contínuas como é Brinell e quando é a dureza Vickers. Eles são escalonados. Para materiais duros eu uso o Rockwell C, para materiais moles eu uso o B, tem A, B, C, D, E. Então aqui cada uma dessas máquinas tem a possibilidade de medir dois tipos de dureza. Basta a gente trocar ou selecionar uma escala de cargas que a gente tem aqui na parte lateral, que varia de 15 kg até 250 kg, e a partir da penetração que esse indentador, que aqui no caso é um cone de diamante, ele vai fazer e vai medir então com um relógio comparador e vai nos dar então o valor da dureza do material. Materiais duros normalmente são mais resistentes, mas são mais frágeis. Materiais com menor dureza são mais moles, né? Tem uma utilidade bastante grande pela propriedade mecânica, porém eles têm uma resistência muito baixa. Então a gente tem que jogar naqueles tratamentos térmicos e nos processos de fabricação para jogar com essas variações de propriedades mecânicas e obter um conjunto de propriedades que seja adequado para um determinado tipo de função que uma peça ou um componente mecânico vai fazer. Agora a gente tem um equipamento aqui no laboratório que nos permite fazer a avaliação de dureza interna, muito pequena, dentro do grão, em algumas fases presentes dentro do grão. A gente chama isso de microdureza, que é a combinação de um durômetro com um microscópio. Então ele tem o mesmo procedimento do microscópio, né, que permite, então, com um aumento bastante grande, chegar a uma parte interna do grão, num determinado fase, num determinado precipitado dentro de um grão, que já é uma coisa pequena, né? E temos indentadores
né, de diamante muito pequenos, com cargas bastante pequenas, para poder então fazer especificamente e identificar se um componente que está ali dentro é mais duro em relação ao outro. Então a gente tem, principalmente em ferros fundidos, em alguns tipos de aço, materiais que são precipitados, aparecem em segunda fase ali dentro, que a gente quer identificar, e uma das formas de identificar que componente é a partir da dureza, né? Então aqui a gente combina, esse equipamento aí combina um microscópio e um durômetro. Então o microdurômetro ele tem nos é bastante útil para fazer caracterização dos materiais. Outro equipamento que a gente tem aqui no laboratório, que é também para medir propriedades mecânicas, é o ensaio Charpy. É um ensaio que mede a tenacidade do material, que tenacidade é uma propriedade que permite avaliar a energia gasta, ou a energia necessária para romper o material. Então é muito importante quando se trabalha com componentes mecânicos que tem, vamos dizer assim, uma solicitação repentina, né, uma carga mais brusca. E então a tenacidade é a capacidade que o material vai receber essa quantidade de energia brusca e então acumular ela de forma elástica ou plástica e não quebrar, e não romper. Então é muito importante quando se faz componentes mecânicos que eles tenham essa capacidade, essa tenacidade. É uma das propriedades mais importantes que a gente tem para fazer. Então esse equipamento ele tem uma energia potencial gravitacional, um martelo, que a gente vai colocar embaixo uma amostra e vai então liberar, ele vai dar uma pancada, vai quebrar, e a gente então tem nesse relógio comparador aqui, a gente tem então uma escala e ele vai dizer a energia que foi necessária para quebrar, para romper esse corpo de prova. É um ensaio muito utilizado, ele tem uma versatilidade, porque a gente pode trabalhar com temperaturas bastante baixas, a gente pode congelar ou resfriar o corpo de prova com nitrogênio e trabalhar com temperaturas de menos 20, menos 30 graus, né, de forma bastante simples, bastante fácil de fazer, que num processo de tração ou um outro tipo de ensaio a gente teria dificuldade em manter essa temperatura. Então aqui é bastante simples. Eu vou mostrar para vocês aqui o funcionamento dele. E ele tem um certo cuidado, ele tem uma massa, ele tem então uma energia que a gente vai colocar um corpo de prova nessa região aqui, ele vai ficar biapoiado, né? E aí a gente então vai liberar essa carga, ela vai ter uma energia, vai bater, a energia gasta para romper e deformar esse corpo de prova vai ser então vai fazer com que o martelo não suba muito. Se o material for frágil, ele não gasta essa energia e aí ele sobe bastante. Então a diferença de subir está calibrada nesse relógio e a gente então vai fazer a avaliação do material. Tá? A gente normalmente quer materiais tenazes e não frágeis, materiais dúteis e não frágeis. Tá? Então, para ter uma questão de segurança, a gente aplica, usa as duas mãos aqui para poder fazer e ele vai então cair. Como não tinha corpo de prova, ele restitui toda a energia e aí ele fica oscilando aí. Tá? Quebrando o corpo de prova, a gente faz então a análise depois da fratura que ocorreu no material e aí a gente tem, em função da energia gasta para romper e do tipo de fratura, do tipo de geometria que deu, de textura que deu na fratura, a gente pode então avaliar o comportamento do material, combinando estrutura, tratamentos térmicos, esforços e avaliar, para poder avaliar então as características específicas de cada um dos materiais para cada uma das funções que a gente quer trabalhar. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos que foram publicados em eventos, em semana acadêmica, em congressos, que usam como base o laboratório, ou parte deles são feitos em cima de algumas com imagens de metalografia, aqui com fraturas, né, feitas em microscopia eletrônica de varredura, que é um outro equipamento que a gente tem aqui no laboratório, que está numa sala fora desse recinto aqui, mas que pertence ao laboratório, nas quais a gente faz então a análise da microestrutura e compara com propriedades mecânicas, né? As imagens que a gente tem aqui são de microestruturas feitas com microscopia óptica e aqui alguns ensaios de tração e o qual a gente consegue comprovar ou mostrar
que tais tipos de estruturas têm tais tipos de resposta quando ensaiado mecanicamente, né? Aqui no processo de solo, que a gente tem também com processo de soldagem em tubos, a qual a microestrutura e o valor das indentações de dureza permite então fazer uma avaliação do comportamento desses materiais em relação às suas características mecânicas, né? Então tem vários desses ensaios feitos aqui no laboratório que resultam em publicações ou em trabalhos técnicos justificando então o uso dessas técnicas para avaliação de materiais de construção mecânica, tá? E a gente tem aqui então uma outra possibilidade de uso da infraestrutura desse laboratório, que seria fazer uma avaliação que a gente chama de engenharia reversa, a qual a gente tem componentes mecânicos, a qual se quer replicar, se quiser copiar, e não se tem o projeto, não se tem a especificação desses materiais para fazer a produção de novas peças. Então aqui no caso a gente está fazendo um convênio com o Exército e eles querem nacionalizar ou produzir aqui no Brasil peças dos blindados Leopard, e a indústria não fornece, são dados sigilosos, então a gente trouxe algumas peças para fazer uns testes iniciais, e aqui a gente tem uma sapata da correia de movimentação dos blindados, a qual é composta de uma parte metálica, que seria então as telhas que eles chamam, uma parte de borracha que é em contato com o chão, que seria as almofadas, e a ligação delas feita por eixo onde é feita a tração. Então a gente fez toda uma desmontagem do equipamento, agora a gente fez a remoção, as peças separadas, as peças umas a gente mantém íntegras, outras a gente corta para ver como elas são internamente. A gente vai fazer todo um levantamento geométrico para levantar os parâmetros geométricos e a forma e as dimensões da peça, e a gente vai fazer a avaliação dos polímeros em outro laboratório e a parte metálica aqui, os eixos de transmissão com o sistema de borracha e aí a gente então vai fazer análise química do material, descobrir que liga qual o tratamento térmico foi feito, a microestrutura vai revelar então as características e os possíveis tratamentos para se chegar a partir da matéria-prima básica até a utilização a partir das propriedades mecânicas, né? Então, como se chega numa liga, num valor de dureza, de resistência à tração, de tenacidade, de utilidade do material e a obtenção. Então, a gente vê que na parte da borracha, ela tem alguns assentos que são metálicos, então esses processos e essas estruturas do material vão nos permitir, então, identificar qual material similar que a gente tem aqui ou produzir para que seja, então, replicado, copiado essas peças de forma que não tenha um comportamento diferente ou que tenha o mesmo uso, o mesmo comportamento das peças originais. Os fabricantes não querem mais produzir, não querem fornecer, e quando fornecem tem um valor agregado muito alto. Então, a ideia hoje do Exército é produção nacional. Então, o desenvolvimento não vai ser feito pelas indústrias, vai ser feito dentro da universidade, aqui no laboratório, e a gente vai passar uma receita, ou a forma de produzir peça por peça, dimensional, a composição química, tratamentos térmicos, microestrutura desejada, e depois de recebido, de feita a compra pelo Exército, a gente vai fazer toda a homologação do material. Se o material está de acordo com o que foi especificado aqui pelo laboratório, de características, de microestrutura, de componentes, de formato de grão, de tamanho, de estrutura cristalina, para que feche e que a gente possa ter nesse produto nacionalizado o mesmo desempenho, o mesmo comportamento que tem da peça original importada. Bom, pessoal, o que eu tinha para mostrar e falar sobre o laboratório, apresentar para vocês era isso, né? Espero que vocês tenham um bom curso, que façam então um bom proveito desse curso, apesar de estarmos numa época de pandemia, essa parte meio difícil de convivência, mas que logo a gente possa ter as aulas presenciais, o laboratório vai estar aberto, disponível para vocês visitar,
interagirem. A gente aqui agora está trabalhando com alguns bolsistas e desenvolvendo alguns trabalhos. Então, espero vocês aqui no laboratório, no decorrer do curso. No quarto semestre a gente se encontra lá na cadeira de Materiais de Construção Mecânica 1 e depois no Materiais de Construção Mecânica 2 vocês vão ter aula prática aqui no laboratório. Então, estou no aguardo de vocês aí, que tenham um bom início de curso e que nos encontramos em breve. Obrigado.